As Faladeiras. Quarta-feira é dia de quê? Dia de gravação. Você que está nos assistindo numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo, não importa. O que mais importa é que você realmente faça bom uso deste conteúdo, porque de nada vale, e a Andréa vai concordar comigo, a gente ter conteúdo, a gente ver histórias e não ter com quem compartilhar. Muito melhor do que aprender é a gente poder saber distribuir. E recebendo hoje aqui olha, gente, consegui a vaga na agenda dessa mulher, então vocês segurem aí, porque a mulher, ela faz muita coisa, mas deixou esse tempinho dedicado pra gente aqui. Seja bem-vinda, Andréa, a Casa Rosa, seja bem-vinda ao podcast As Faladeiras. Muito obrigada. Uma boa tarde a todas, né? É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de compartilhar aí um pouquinho do que é essa história de empreender. É uma história, gente. Empreender não é para qualquer um, não. Empreender é para os fortes, porque empreender é uma decisão. Quando você toma, você vai, né? E aí não... Aí vai, e aí tem dia que vai dar vontade de desistir, tem dia que você quer esmorecer, mas você fala, não, peraí, vamos continuar, né? Quem é a Andréa? Quem é a Andréa? Aí quem é a Andréa e o que a Andréa faz hoje? Depois nós vamos voltando para contar pro pessoal entender como que você chegou até aqui. Então, quem é a Andréa, né? A Andréa foi uma sonhadora, que minha origem, eu sou mineira, né? Mas a minha família morava em Goiás e eu decidi, então, vir para Cuiabá para estudar, fazer o curso de engenharia civil. Fiz o curso de engenharia e ao longo do curso... Na época, né, o curso a gente tinha aula manhã, tarde e noite, então assim, trabalhar não era algo possível. Mamãe tinha que sustentar 100%, senão Sim. Não era possível. E houve um desequilíbrio financeiro na família que não conseguiu me manter. Aí eu resolvi arrumar meios, né, de terminar o curso e dentro das vagas trabalhar. Então assim, eu trabalhei um pouco com projetos, né, eu tinha curso técnico em Goiânia na área. Então, eu desenvolvi alguns projetos para engenheiros, ia noite adentro, dormia pouco, mas ainda não dava. Então, assim, eu comecei a história da confecção vendendo roupas íntimas na universidade. Depois, na hora que tinha um tempinho, saía com uma mochila nas costas, vendendo, oferecendo para amigos, às vezes empresas, né? E naquela época a gente não tinha as facilidades para cartão, deixava o negócio dependurado, uns a gente recebia, outros não. Então, assim, foi algo que eu comecei com muita luta, com muita dificuldade, né? Eu tive realmente que ter muita resiliência e determinação. Por que eu não fui para engenharia? Quando eu formei, havia no mercado uma recessão muito grande e quando há uma recessão no mercado, a engenharia é um dos setores que muito sente. E para acabar de completar, a Encol, que era uma grande empresa, assim, Sim. de renome, e que alocava muitas outras empresas, né? Uhum. Ela terceirizava muito serviço. Aqui em Cuiabá, inclusive, ela deixou prédios inacabados. Ela faliu. Então, assim, eu formei no momento ideal de falência. E pensando na vida, né? A gente tem que se virar, a vida continua, as contas chegam para pagar. Sim. Como eu tinha começado a vender roupa íntima, eu sempre valorizei muito e acho muito bonito, né? E acho que é muito importante. Ela não precisa ser a mais sofisticada, mas ela precisa ser uma roupa que ajuda o seu corpo, que valoriza a mulher, que melhora a autoestima dela. Falei, bom, eu vou vender roupa íntima. Aí eu passei uns 3, 4 meses vendendo e deu um boom no Brasil, né? De confecções, principalmente no Nordeste, de roupas íntimas. E eu pegava muita peça de lá e via que era um negócio bonito e tal, mas tinha umas coisas que não tinha resistência e durabilidade. Então eu ficava muito chateada, porque eu vendia para cliente e depois ela, né, tinha problemas e tal. Como a gente sonha, e às vezes, né, nossos sonhos, eles são muito importantes, mas a gente também precisa se preparar. E esse foi um dos meus erros nesse processo, né? Eu sonhei, vi as roupas e pensei, agora eu posso fazer também. E aí, nunca tinha costurado, nunca tinha modelado nem nada, mas tinha uma amiga em Goiânia que fez escola técnica comigo, que era uma exímia costureira. Eu falei, vou lá propor para ela uma sociedade e vou fundar uma empresa, vou começar uma empresa, vou empreender. E assim, né? Você tinha isso quantos anos? Só pra gente
se situar na história. Eu tinha 22 anos. Falei, 22 anos. É. Você vê que o negócio não é de hoje, gente. É, eu fiz isso aos 21 anos, né? Aí essa colega maluquinha também se aceitou, veio para Cuiabá. A gente tinha que comprar tudo fora, né? Naquela época, Cuiabá, em termos de confecção, era muito difícil. Nem loja tinha aqui com material mais básico, né? A lycra, elásticos, não tinha nada. Tudo a gente tinha que comprar fora. E aí, ela veio, a gente começou dentro de casa mesmo, né? A produzir as roupas e tal. E a minha mãe, vendo o esforço, ela se propôs a vender pra gente, né? Foi a nossa primeira vendedora. E aí a gente foi terceirizando, né? Com vendedoras ambulantes. E é nessa época a lingerie ainda, né? Lingerie. É. Aí nós ficamos com esse negócio por quase 3 anos. Só que o que acontece? Como é chamada sacoleiras, né? Que eu acho ruim, mas assim, essas mulheres, às vezes, ficavam muito tempo com o produto. Não vendia, deixava às vezes guardada. Eu percebia pela a quantidade, porque eu já tinha ido de porta a porta vender. Então, eu sabia que quando você oferecia, você podia não vender muito, mas você vendia. Sim. Sempre, né? E então, eu percebia que algumas, na verdade, deixavam em casa. Então, assim, financeiramente, começou a ficar inviável. Porque aí os modelos ficavam démodé, né? Exato, porque vocês faziam por uma tendência, ficava muito tempo parado e quando voltava para o mercado, já não tinha mais interesse. Já não tinha, já não estava em desacordo. Aí, você tinha que vender por um preço muito barato, às vezes muito abaixo até do custo, né? Da matéria-prima, da confecção. E chegou um momento também que o meu raciocínio foi: eu preciso fazer algo que seja mais útil. Por quê? A roupa íntima, algumas pessoas fazem dela um consumo compulsivo. Sim. Né? Porque a gente tem um limite. É bom a gente ter aí umas roupas bonitas e tal, mas tem uma quantidade ali. É. Então, eu falei, gente, eu estou alimentando algo que é ruim, né? O consumismo exagerado, exacerbado e a vaidade feminina também, né? E aí, aquilo ia meio que como se não fosse coerente com aquilo que você queria entregar. Uhum. Interessante. E assim, eu sempre pensei que o meu trabalho, ele precisava gerar benefício, auxílio. Então, assim, o que eu pensei na vida foi... minha mãe diz que eu pensei em fazer medicina, que eu queria ajudar pessoas, né? Depois a engenharia, porque eu pensava em construir casas que gerassem bem-estar, que não desse problemas estruturais, que tivesse um espaço confortável. Eu cheguei a estudar a questão de uso de materiais recicláveis, né? Então, assim, eu sempre pensei em algo que agregue valor à pessoa e que gere benefícios. E não que a roupa íntima não gere, mas eu achei que ela trazia algo de supérfluo, que é o que eu não queria estimular. Aí, assim, literalmente, foi assim, ó, eu tomando essa consciência, eu fiz uma oração e pedi a Deus: eu quero um caminho em que eu consiga trabalhar, ganhar, né, o meu sustento, mas que isso traga mais benefícios, que isso gere mais bem-estar. E aí, no outro dia, eu acordei, virei para minha amiga e falei assim: nós vamos trabalhar com uniforme. Ela falou: ai, Jesus, acordou doida hoje. Dormi, pedi em oração, acordei com a resposta. Exatamente. Eu acordei com a resposta. Não foi algo que eu pensei, sabe? Só que eu acordei com uma resposta muito completa. Você trabalhando com uniforme, você vai ajudar as pessoas nas empresas, porque a empresa cria uma identidade, porque a empresa elimina as diferenças sociais dos funcionários, né? Gera uma vestimenta adequada para as pessoas. A própria palavra já diz, uniformalidade, né? A gente traz deixa tudo uniforme, né? Tudo, não é que tudo igual, mas a gente deixa aquela coisa mais justa, equilibrada, não sei se seria essa palavra. Isso, e deixa a equipe no mesmo nível. Porque quando você não tem uniforme, além das condições sociais diferentes, poder proporcionar que eu use roupas melhores, tenha um guarda-roupa melhor, mais diversificado, eu também... Aí, se eu não tenho uniforme, sempre vai ter aqueles que vão estar muito bem vestidos, muito bem estruturados, e aqueles outros que já se sentem constrangidos, porque não tem a mesma variedade de roupas, não tem um guarda-roupa tão amplo e não tem condições, literalmente, de tê-lo, né? Então, assim,
o uniforme traz isso muito importante. Além de dar uma identidade para a empresa, Com certeza. né? Trazer muito mais confiabilidade, porque se eu chego numa empresa que ela está organizada, que ela tem uniforme, que eu identifico quem é que vai me atender, isso traz mais confiabilidade, Com mais certeza. segurança para eu que sou o cliente, né? Então, além disso, veio na minha cabeça também, né? O uniforme, ele precisa gerar bem-estar. Ele não pode ser qualquer coisa, que é o lema da minha empresa. A minha vida inteira, eu sempre busco tecidos diferenciados, que tragam conforto, que sejam fáceis para passar, que tenham resistência, né? Que não vá piorar a aparência da empresa, porque às vezes você coloca um uniforme... Você falou uma coisa importante agora, verdade. Tem lugares que você vai contratar a equipe para trabalhar. Olha, agora vocês que são empregadores aí, presta bem atenção nesse recado e qualquer coisa vocês procurem a Andréia. Aí vocês ficam lá naquele custo-benefício, quero ver uma coisa que é barata, que não quer gastar. Aí você compra o uniforme. Gente, o funcionário odeia o uniforme. As rodinhas de conversa quando você não tá é assim, nossa, que uniforme horrível. Nossa, como eu odeio usar essa roupa pra mim aqui, como eu não me sinto confortável. Aí eu fico imaginando uma pessoa que vai trabalhar, às vezes até gosta do trabalho, gosta do que faz, mas a hora de pôr a roupa, né, aquela roupa que não veste bem, favorece só um tipo de corpo, não favorece todos os tipos. Então, ó, presta atenção nesse recado. E isso é muito importante, assim, ó. E eu alerto as pessoas que o uniforme, esse conforto, ele tem que ser, né, de uma modelagem, que é exatamente o que você falou. Tem que ser uma peça que vai beneficiar não só o magrinho, mas o cheinho, o médio, o mais alto, sim. O mais baixo. Então, eu sempre observo o perfil dos colaboradores e, dependendo do uniforme, eu sempre faço sugestão. Olha, se a gente fizesse assim, aqui vai ficar mais adequado, vai ficar melhor. Exatamente por isso. Porque às vezes não vai, a fisiologia do seu perfil de colaboradores não vai adequar ao modelo que você olhou na manequim esguia, magrela lá, lindo. Você não tem gente esguia, magrela só na empresa. Né? Existem vários perfis, né? Exatamente. Além disso, a questão do uniforme, por exemplo, ser confortável, em Cuiabá é muito importante. Por quê? Quando uma roupa aquece mais o meu corpo, eu canso mais rápido, né? Tem porque é diferente eu vestir uma roupa 2, 3 horas do que eu pôr uma roupa, às vezes, às 7 da manhã ou às 6 e deixá-la, às vezes, 7 da noite, 8. São 12 horas de uso e é constante. Então, o tecido que não me faz mal, se eu tenho com uma blusinha em casa, ele pode me gerar um resultado muito ruim, um desgaste físico mesmo, né, fisiológico do corpo, além desse aspecto emocional. De não se sentir bem, né? De eu não me sentir bem, né? Então, assim, o uniforme, ele tem que ter esse cuidado. E eu tenho muito carinho com isso e ofereço para o cliente. E uma coisa, né, André? Gera queda na produtividade, né? Exatamente. Porque se você tá lá com uma pessoa que não se sente bem, né? E além disso, às vezes é um tecido pesado, às vezes é um tecido que soa, dá mau cheiro, que dá mau né? cheiro. Então a pessoa fala, ai meu Deus, não é? Então isso daí, esse incômodo, querendo ou não, a gente pensando no nosso cérebro, pensando aí na nossa programação neurolinguística, se você tá com alguma coisa que tá incomodando, um sapato que aperta, uma roupa que aperta, ou que te deixa suado, você já tá louco pra sair daquela situação, se livrar, né? E eu falo que aí, assim, ó, às vezes, é claro que não é só isso, mas às vezes é o mal-estar, o atender mal o seu cliente. Né? Por quê? Porque se eu não estou bem, se eu estou com algo que me incomoda, que me gera um mal-estar, eu não vou nem conseguir me concentrar para olhar para o cliente, para ser, né, gentil com ele, para realmente entender a necessidade dele. Verdade. Nós somos humanos. Então, é o conjunto. É claro, né, que eu preciso ter um ambiente de trabalho agradável, né, salutar, mas a roupa, ela realmente impacta muito. E fora que há casos do perigo, né, por exemplo, em cozinhas. Eu tenho aqui pessoas que fazem escolhas por tecidos extremamente inadequados e perigosos para dentro de uma cozinha. E tudo é assim, a gente orienta, mas eu quero mais barato. É a relação custo-benefício, às vezes, querer pagar mais barato. E às vezes você pode ter uma consequência seríssima. Uma roupa que, se ela for inadequada dentro de uma cozinha, se houver um acidente, um contato com fogo, a roupa às vezes vai derreter igual um plástico e grudar na pessoa. E aí?
a lesão disso, né? Então, o uniforme é algo assim que a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado. Verdade. Muito grande. André, e aí, só trazendo assim, voltando um pouquinho, só para o pessoal entender. Então, lá teve aquele momento, até fiquem aí de reflexão para quem está começando. Nem sempre aquilo que você começa está relacionado diretamente ao seu propósito. Muitas vezes é só um caminho para você chegar até ele, né? Exato. Vocês viram na história da Andréia que a gente trouxe lá, que a Andréia, ela começou lá na lingerie, começou por uma necessidade lá na faculdade, começou a vender, criou uma empresa, porque já tinha uma veia empreendedora ali, já tinha as habilidades natas do empreendedorismo nela, só que ela entendeu que aquilo ali não estava alinhado com aquilo que queimava o coração dela, que era servir ao mundo, gerar bem-estar, ser útil, né, trazer uma proporção para o entorno, não só para ela, porque é muito mais fácil. Gente, é tão fácil a gente pensar só na gente. Se a gente pensar só na gente é muito fácil, mas quando você tem esse pensamento, tá, mas o que eu faço com essa habilidade que eu tenho em mim, nata, para contribuir, né? E aí foi quando ela falou, peraí, eu vou orar, né? Conectou com Deus, conectou com a espiritualidade dela, com o que ela acredita, e ela falou, isso, porque isso responde todas essas angústias que estão aqui dentro. E aí a sócia que na época, né, falou, meu Deus, a mulher acordou louca, né? E aí começou já, aí você já foi buscar, entender, aí fazer curso, como que foi esse começo aí? Pois é, eu sempre fui muito assim, eu quero fazer, eu já vou, sou meio impulsiva, né? Putz, enfia a cara e tô indo. E aí eu falei isso com ela, e eu tinha uma amiga que tinha uma rede de supermercados aqui, em Várzea Grande, na verdade. Na época, ela só tinha uma unidade, a dona Sueli. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu vou começar a fazer uniforme, eu preciso fazer uniforme. Ela falou, eu tô precisando. Pronto, falei, agora deu certo, deu certinho. Aí eu falei com ela, dona Sueli, então eu vou fazer assim, eu vou aí, vou tirar as medidas. Aí a minha sócia me treinou, né? Você tira assim, aprendi. Aí tirei lá nos vizinhos, catei os vizinhos, vem cá, é assim que tira, né? Foi aprendendo, né? Fez aí, ó, o workshop que a sócia dela fez com ela, na prática. E fizemos. E assim, como eu não tinha habilidade nenhuma, eu fazia no máximo, né? No processo, foi nosso primeiro cliente, né? Foi a nossa primeira entrega. A única coisa minha mãe era costureira de alta costura. Só que ela tentou me ensinar, mas pensa num ser inábil com máquina, né? Eu falo que elas me comiam quase. Eu falava, mãe, esse trem vai me morder. Então, já assim, é com medo, né? Não, e às vezes que eu tentei costurar, uma vez eu tenho um corte de fora a fora aqui no dedo. Ela tem uma lembrança, gente, é verdade. Eu fiz na máquina, minha mãe disse, minha filha, eu nunca vi ninguém dar conta de cortar o dedo na máquina desse jeito, numa interlock, porque ela tem uma faquinha, né? E aí, uma outra vez, eu saí atravessada pro pronto-socorro com uma agulha no dedo. Aí ela falou pra mim, não, minha filha, realmente você não nasceu pra coisa, não tem jeito. Mas pregar botão, eu aprendi. Sim. Aí a única coisa que eu ajudei nessa primeira remessa foi pregar os botões. Mas olha o resultado. Alguns botões estavam meio tortos? Não. Na hora que as meninas vestiram, alguns botões caíram. E sempre o do busto, sabe? Ou seja, eu deixei o povo sensualizado, né? Sim, a gente ri agora, mas foi muito constrangedor, né? E aí, assim, é também um aprendizado, que é o que eu busco fazer na vida, Vivian. Assim, eu falo assim, que todo erro nosso, eu sentar e me lamentar não resolve. Eu olho para os meus erros, né? Vejo que eu errei, e às vezes eu até escrevo, eu errei por quê? O que eu fiz para que tenha acontecido esse erro? E agora? O que eu tenho que fazer para que ele não se repita? Entendeu? Então, assim, eu tenho por regra, ao invés de ficar me lamentando, né, achando ruim, nossa, não. Eu sempre procuro, o que eu tenho que aprender aqui? Esse erro aconteceu porque há algo que eu tenho que aprender. E quando, é muito interessante isso, por quê? Porque eu vejo que a gente melhora processos, melhora relacionamento, melhora a nossa conduta, o nosso comportamento, né? Porque o erro ele pode acontecer numa fala minha, pode acontecer num gesto, pode acontecer na minha atividade profissional. Com certeza. Né? Então, assim, essa é a regra. E aí foi isso. Então, o que nós vamos fazer? E eu tenho uma opinião também que não há problema sem solução. Tudo na vida tem solução. Então, o que eu pensei? Falei, bom, esse negócio de pregar botão com a mão não vai dar certo. Tem que ter uma máquina que faça isso. Vou ter que mudar o sistema. Que faça com mais eficácia e segurança, né? Sim.
E aí foi isso. Aí eu fui buscar essa máquina, né? E deixa eu pergunta, quantos uniformes você fez nessa sua primeira cliente aí? Então, você lembra? Eu fiz para as caixas, eram 12 caixas, ela fez 3 blusas para cada e 3 calças, né? Então foi volume bom, né? 36 blusas e 36 calças, né? E aí, mais umas camisetas para os meninos do depósito, eu acabei fazendo já de imediato diversos estilos, porque aí eu fiz para o açougue outro estilo de uniforme. Porque aí cada setor usava um uniforme diferente. Aí como que eu fiz? Como eu não tinha referência nenhuma, tudo eu pedi uma peça para ela. Porque ela estava dando continuidade. Ela já tinha toda uma equipe uniformizada, né? Então, para os caixas a gente pegou o modelo, para os meninos mesmo a camiseta a gente pegou, e aí você vai correr atrás, né? E para mim era um universo muito novo, porque assim, confecção é algo muito interessante. O maquinário que eu trabalho com roupa íntima é um. O que eu trabalho com roupas pesadas, brins, é outro. O que eu trabalho com tecido médio é outro. Um tecido de seda, cada coisa exige máquinas diferentes, ou pelo menos o ajuste de troca de pés, de dentes, um monte de detalhezinhos, né? Sim. Então, eu já, assim, foi uma ótima escola, que eu peguei todos os estilos de tecido, né? Modelos diferenciados, o comportamento ao costurar é diferente, mas aí o que eu descobri, né? Pensando em solução, e eu sempre que eu vejo alguma dificuldade, eu penso, mas qual que é a solução? Como que eu posso resolver isso? Onde que eu resolvo isso? Como? Essa é a minha pergunta. Sim. Sempre. E aí, nessa conversa, e assim, não é só para mim, eu pergunto para as pessoas também. O que eu fiz? Eu peguei o telefone, liguei em Goiânia, que é um polo, né, de confecção muito forte. Uma referência, né? Uma referência, e comecei a bisbilhotar nas empresas. Falei, eu fui bem transparente. Eu tô aqui em Goiânia, assim, trabalhando com uniforme, e eu preciso de ajuda. Porque aqui a gente não tinha nada, sabe, Vivi? Não tinha assim, tem uma escola, tem um lugar para um curso, tem uma orientação, não tinha. E isso você, aqui em Cuiabá, fazendo essas pesquisas, ou você ia para Goiânia? Não, eu ligava. Sim, você ligava. Eu liguei, né? A princípio eu liguei. Aí depois, assim, eu fui, aí minha sócia foi também, fez um curso lá meio rápido, numa empresa muito gente fina, deixou alguém que ela fizesse, sim, né? Ficasse lá 2, 3 dias, mas para ter noção melhor, né? De como funcionava, né? Funcionava. E aí a partir daí dessa empresa, e a dona Sueli foi assim, muito tranquila, ela riu, né? Falou assim, não, acontece, minha filha, com todas as empresas, as grandes, as pequenas e médias, todo mundo erra, e você tá começando agora. E eu sabia disso, fica tranquila. Aí a gente refez os botões, né, rapidinho, e não foi assim grande quantidade, não foi todas as peças. Algumas, né? Algumas, né? Então, assim, a gente não deixou as meninas na mão, literalmente, né? E depois disso, assim, a coisa se deslanchou. A partir daí, era realmente o meu caminho, né? Era algo que me dava muito prazer. Porque aí eu fui pesquisar, fui estudar, eu fui para São Paulo, eu visitei indústrias de tecido, fui conhecer tear, fui entender por que um tecido faz assim, faz assado, né? Aí você foi se buscar conhecimento, especialidade, entendimento das coisas, né? Exato. E até novidades, né? Porque começa a vir novidades para o mercado, aí tem que fazer atualizações. O uniforme, ele tem um viés um pouquinho diferente, que é assim, você tem que trabalhar com algumas indústrias específicas. Você não pode pegar o que está na moda. Entendi. Porque o tecido que está na moda, ele não é reproduzido de novo. Você fala assim que tem que trabalhar numa linha atemporal. Não, nem sei, nem é sobre isso, né? Mas acho que é mais por tendências, né? Profissional mesmo. Entendi. No Brasil, existem indústrias, né? Hoje, especificamente, nós temos 4, que é mais consolidadas e fortes. Algumas estão aí caminhando, que elas produzem os tecidos profissionais. Entendi. E o que quer dizer isso? São tecidos que têm resistência, durabilidade, praticidade, né, no manuseio, e que repetem a cor, a textura, todos os aspectos. Porque quando você uniformiza uma empresa, ela deve seguir esse uniforme. Entendi. Ela não pode, hoje eu faço branco, amanhã eu faço vermelho, hoje eu faço verde, não é como na moda, entendeu? E para que ela faça isso, quando entra um novo colaborador, ela precisa ter o mesmo tecido comigo.
a mesma cor, do mesmo jeito. Às vezes ela até faz um estoquezinho ali, mas e se a pessoa é uma pessoa que ou tem um peso muito acima ou é muito abaixo e não está dentro daquele estoque dela? Verdade. Entende? Sabe o que me remeteu agora? Isso acontece muito, muito, muito. Eu acho que é de propósito, hein? Não tem nada a ver com uniforme, mas sabe o que acontece? Muito piso e cor de tinta. Isso. Gente, e é muito assim, você compra, às vezes você até compra com uma, vamos supor, piso de uma casa, né? Você compra com uma sobrinha, né? Pra um quebrar o outro, mas depois de um certo tempo, você tem que trocar todos. Eu acho que é um pouco proposital. E tinta, gente, cor de tinta também isso aconteceu. A gente pintou aqui a casa em 2020, dezembro de 2023. Com rosa que a gente comprou da Souvenir na época pronto. Geralmente não tem pronto, mas naquela época tinha um pronto. Compramos, pintamos. Como a gente foi fazer o retoque agora da fachada, não achava esse tom. Aí eu tinha a foto, tinha tudo, o número, aí falou, não tem. Foi uma tinta fizeram temporário, não sei se não houve saída, não sei. Tiraram de linha. Então aí a gente foi atrás. Sorte que eu me encanto por todos os tons de rosa, então não fiquei chateada, né? Mas a gente mudou o tom da fachada por não encontrar. E para encontrar o tom da fachada ficaria um valor 3 vezes mais caro. Né? Então aí a gente conseguiu encontrar, né, um tom meio termo ali, ficou bonito, tá tudo certo também, mas você vê, não produz, né? E é legal isso aqui, nessa linha dessa sequência que é respeitada pelas indústrias. Sim, elas têm o compromisso. Inclusive, a nossa empresa, a gente tem o cuidado de não fornecer algo que eu não consiga repor para você. Olha isso, interessante. Né? Então, assim, às vezes o cliente chega, eu quero fazer tal coisa. Hoje nós temos uma linha semi-profissional. André, você tem rosa lá, né? Temos. Vai! Temos, inclusive tem um rosa muito bonito. Tem um rosa chiclete, tem um rosa pink, né? Aguardem, gente, aguardem. Então, assim, dentro dos crepes, que é uma linha de moda, a gente hoje tem uma parceria que a gente consegue, não é uma identidade de 100%, mas a gente consegue repor, né? Por exemplo, eu compro um rosa aqui hoje, aí daqui 6 meses eu preciso. Então, assim, a gente tem algo próximo. Porque às vezes hoje em dia, a gente está querendo sair do tradicional, né? Então, uma blusa diferente, uma blusa com uma echarpe, uma blusa, a gente atende muito escritório de advocacias. Então, as mulheres, na maioria, né, estão ali e elas querem algo mais feminino, não toque mais realmente com uma identidade melhor com a mulher, né? E não só camisas e camisetes. Sim. E aí a gente tem algumas coisas nesse sentido também. Eu já adorei, gente. Inclusive, até falei pra André, né? Já me manda os modelos, porque aqui as meninas do Conexão, a gente tá em busca de fazer um uniforme legal pra eu falo que é a farda. Elas querem usar uma farda nova, né? E a camiseta que a gente tem, né, em parceria com muitos anos que a gente teve com a Versus, e como a Sibeli hoje já não está mais mexendo nessa linha, aí a gente tá um pouco órfão, né? Mas aí agora eu já conversei aqui com o André nos bastidores e em breve, meninas, mulherada, fiquem tranquilas que teremos novos uniformes. E ela já falou que tem uns negócios diferentes, mas, né? E eu estou curiosa, estou muito curiosa. E em breve vocês vão saber. Mas é muito sobre isso, né, André? Porque às vezes é como eu disse, essa camiseta simples, essa camiseta, né, que não me representa, né? Sei lá, eu fico louca para tirar esse uniforme, né? Eu já vi pessoas que ficam, você acha que eu vou de uniforme nesse lugar, né? O uniforme é tão, né, nem é tão bom, eu não vou com esse uniforme, não. E quando a gente gosta, a gente até esquece de tirar o uniforme, muitas vezes, né? E eu falo que a empresa, o empreendedor, quem tem, né, vai trabalhar com uniforme, ela precisa investir pelo aspecto humano, pela, né, a praticidade, mas também ela tem que lembrar que se a pessoa gosta desse uniforme, é uma estratégia de marketing para ela. Exatamente. Enquanto eu estou deslocando no ônibus, enquanto eu estou caminhando com esse uniforme, eu estou fazendo com que pessoas conheçam essa empresa. Exatamente. E assim, eu já tive relatos, né? A minha empresa mesmo já viu uniformes, a pessoa com uniforme de uma empresa que a gente tem atendido e por ver o uniforme, gostar, achar bonito, nos procurou. Né? Já deu um retorno para nós já. Acontece esse retorno. Do funcionário, a moça chegou pra mim e falou assim, ela disse que pegou a etiqueta da roupa da outra assim dentro do ônibus. Deixa eu ver onde que você fez, né? E aí
né? Porque tem na etiqueta o telefone e tal, nos ligou. Olha, assim, nós encontramos a moça hoje no ônibus que estava com a blusa, gostei muito, tô atrás de vocês. Vamos lá, né? Então, assim, é o que eu falo também, é um marketing gratuito, né? E um marketing, às vezes, muito direcionado. Porque se eu preciso de por exemplo, uma vidraçaria, se ela tem um uniforme bonito, que a pessoa tá ali, de repente eu tô precisando arrumar um vidro, eu já falo. Já vai lembrando. Né? Ou às vezes eu procuro a própria pessoa, você trabalha na vidraçaria? Eu tô precisando de um vidro e tal. Então, é uma marca, né? Não adianta, a gente é uma publicidade imensa. A camiseta, isso, ela anda mesmo. E se você fizer um negócio bonito, as pessoas vão olhar porque é bonito, né? O seu funcionário, o seu colaborador, às vezes até você vai fazer questão de usar mais vezes. Eu uso a minha bastante. A gente manda fazer, eu tinha regatinha, a gente ia pra academia com a camiseta, fazer caminhada, usar na atividade física, para várias coisas. André, mas aí, vamos lá, vamos falar aqui para quem quer conhecer o seu trabalho, quer trazer para a própria empresa. Tem um mínimo de quantidade, tem grade, como que funciona para quem quer contratar a empresa? Gente, esqueci de falar, como é que é o Instagram para o pessoal seguir? @Gutti Ellis. @Gutti Ellis, tá? Guttelle, né? É 2L? É Gutt. Gutt, perdão. Aí depois ELLES. Isso aí, a gente vai deixar também na legenda aqui para não ter erro, né? Mas para quem quiser contratar, como que é? Tem que ir até na loja, você vai até o cliente, como que funciona esse primeiro momento? Então, a gente atende, né? Sim. É um diferencial da nossa empresa, às vezes a gente atende pequenas quantidades, a partir de 10 peças em bordado, 15 em serigrafia, porque eu entendo que o pequeno, ele precisa também se organizar, ele também precisa estar bem, às vezes ele não tem a menor necessidade nem condições de investir inicialmente em 30, 50 peças. Entendi. Certo? A questão de como a gente vai fazer esse processo de conhecer o produto, ver a sua necessidade, a gente normalmente começa uma conversa via WhatsApp, porque ali a gente consegue trocar imagens, etc. Sim. E ao finalizar, dependendo da quantidade, a gente pode estar fazendo uma visita direto na sua empresa, ou nós temos o espaço físico ali na Joaquim Murtinho, que você também pode vir até nós, que é o que eu convido para ver por quê. Lá você vai pegar peças prontas, você vai sentir o toque do tecido, você vai ver o caimento dessa peça. Então, é melhor, né? Inclusive para ele tomar uma decisão. Você vai ver a qualidade do acabamento, da costura, você vai olhar a modelagem, você pode vestir a peça. Sim. E há uma variedade maior de peças que a gente consegue te mostrar. É claro que numa visita, eu procuro levar alguma coisa, mas eu não tenho condições de levar a mesma quantidade. Com certeza. Né? Então, assim, se a pessoa quiser, nós estamos lá, de portas abertas para ela ir conhecer, e a gente consegue atender. E eu sempre procuro fazer uma consultoria, Vivian, sabe? Às vezes eu sugiro, claro, evidente, né? Daquilo que fica mais adequado, do que é mais confortável, porque assim, às vezes o uniforme que eu vejo na imagem, dependendo da atividade que eu desenvolvo, das atividades ali dentro, né, do movimentar-se, aquele uniforme não vai ficar adequado. Então eu sempre oriento o cliente, adequo cores para ele, né, eu tenho uma noção de marketing, então eu falo, olha, trabalha essa cor com essa cor, aqui sua logomarca vai... Eu procuro oferecer uma consultoria. Interessante. Simples, breve, mas eu não deixo ele fazer, né, sem essa orientação. Porque muitas vezes o que a pessoa pensa na hora, na prática ali, não fica visualmente legal, né? E pensando nessa ideia de que esse uniforme é uma estratégia de marketing, de divulgação da sua empresa, ele precisa estar harmonizando sua logomarca, com certeza, as cores, o ambiente, né, o seu produto. Tudo isso tem que estar ali agregado naquele uniforme. Com certeza. Uma pergunta que eu tenho vontade de fazer também para você é quanto tempo de empresa? Só porque a gente foi contando as histórias. Isso. A empresa oficialmente registrada tem 25 anos. Uau. Mas ela tem 28 anos de existência no mercado. Yes. E aí, só para aproveitando o gancho aqui, porque a gente vai falar de empreendedorismo, a gente falou do negócio do André, mas também a gente tem que falar de uma coisa muito importante que nos une, não é verdade? Sim. Nós, gente, participei, né? Fui
conheci, né, a Associação Comercial de Cuiabá. Isso. E aí surgiu, né, no decorrer o Conselho da Mulher Empresária, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes tem mulheres empresárias que estão nos assistindo e de repente queiram conhecer, e já aproveita, já faz uma breve apresentação e faça um convite. Joia. Deixa o recado também, né? Então, hoje, né, eu estou diretora dentro da Associação Comercial e nós fundamos o conselho lá dentro, né, Conselho da Mulher Empresária, e hoje eu estou vice-presidente desse conselho. Esse espaço, né, da Associação Comercial, ela é uma instituição de 112 anos, muito bem consolidada, né, que traz aí no seu escopo de atividade sempre a defesa do empresário, né, a melhoria das condições para que as empresas possam crescer, se desenvolver dentro de Cuiabá e do Mato Grosso também. E aí, o que a Associação Comercial nos proporciona, né? Muitos incentivos, auxílios, cursos, né, que nos capacita. E dentro do Conselho da Mulher, nós temos algo muito importante. Primeiro, que nós temos reuniões mensais. Dentro dessas reuniões mensais, nós temos sempre as reuniões com o propósito de aprender, de crescer, né? Claro que nós temos um network, uma conversa, mas é algo ali dentro do coffee break, e depois nós realmente vamos aprender. Vamos estar obtendo ferramentas para administrar nossas empresas melhores, né? E dentro desse, nós temos 1 ano e 2 meses 1 ano e 1 mês desse conselho. Sim. E nesse 1 ano, a gente já passou aí, até por termos feito uma pesquisa, por cursos na área financeira, né? Nós agora estamos aí nos capacitando para rodadas de negócio, para que a gente saiba como fazer essa rodada e saia com negócios realizados. Inclusive a nossa reunião de ontem, né, foi sobre isso, foi muito bom. Então, assim, eu convido a vocês, mulheres, para estar conosco primeiro, que ali a gente tem uma troca de experiência, né? É um espaço também em que você tem a oportunidade de realizar negócios, de vender o seu produto, né? De vender ou o seu serviço, que seja. Claro. E também, o que é muito importante, você vai adquirir ferramentas para que a sua administração se torne mais eficaz, para que você tenha condições de tomar decisões com embasamentos técnicos, né? E não só pelo que eu acho, pelo que eu quero, pelo que eu gosto. Então, assim, o Conselho da Mulher Empresária, ele está aí com um diferencial nesse 1 ano, né? A gente teve feedbacks muito positivos de que mulheres fizeram mudanças, entenderam algumas coisas dentro da empresa, ressignificaram, redirecionaram. Então, eu deixo esse convite para vocês. É algo gratuito, né? Você não tem um custo para participar desses workshops, dessas palestras. Você só tem que estar associado à Associação Comercial de Cuiabá para fazer parte do Conselho da Mulher Empresária. Mas você não vai ter nenhum ônus a mais por isso. Então, assim, essa associação dentro, né, da Associação Comercial de Cuiabá não é algo oneroso, não é algo caro, vale a pena, né? A instituição te traz descontos, benefícios, auxílio, também outros cursos, né? Sim. Dentro da Associação Comercial. Também nós temos o café, né, de negócios, que é algo espetacular também, um momento muito bom, onde você também abre ainda mais esse leque, que você está em contato com outros associados. Então, assim, vale a pena. Eu deixo aqui o convite, porque realmente é um espaço do empreendedorismo, é um espaço onde você pode crescer, melhorar e realizar bons negócios. É isso aí, fica o recado, super vale a pena, de fato um lugar muito acolhedor. As pessoas lá, elas têm esse foco mesmo de poder entender, direcionar, tirar muitas dúvidas. As meninas lá são excelentes para tirar dúvidas. Tem uma parceria muito bacana com o Sebrae, né? Isso, que é muito importante também. A gente é muito bem direcionado, com apoio jurídico, né, contábil, que lá sempre tem. E o que as meninas não conseguem, elas correm atrás, né? Você fala, olha, eu não tenho. Elas, peraí que a gente tem alguém aqui dentro que faça, né? Exato. Assim como, né, é muito importante a gente falar sobre esses movimentos. A gente tem esse movimento aqui do Conexão Delas,
Mas assim, ainda que a gente tenha os nossos movimentos, é muito interessante a gente fazer esses movimentos, ir até outros espaços, conhecer outras pessoas, porque o nosso negócio, gente, ele depende da gente. Então o movimento depende muito mais da gente. Se a gente ficar dentro de casa, esperando a oportunidade bater na porta e ainda girar a maçaneta, não vai, né? Então você que empreende, você sabe muito bem disso. Você que tem o seu próprio negócio, ou você que quer ter o seu próprio negócio, vocês precisam estar nos ambientes certos para dar oportunidade para que as pessoas conheçam você e que para que você também conheça outras oportunidades incríveis. E lá pode ir de olho fechado. Eu só trago aqui coisa boa, eu não indico para vocês nada que não é legal. Então, tô deixando aí o recado também, tanto para conhecer a empresa da Andréa Gutierrez também, como para fazer parte lá do Café com Benefícios, que acontece lá na Associação Comercial de Cuiabá, com o nosso Conselho da Mulher Empresária. Então, fica o recado, nós vamos deixar todos os Instagrams para vocês aqui. E Andréia, eu quero muito, assim, já chegamos no nosso tempinho final, agradecer você por ter vindo aqui na Casa Rosa, por ter participado, por ter contribuído, contado um pouco da sua história para nós, né? E que Deus abençoe e prospere na sua vida, no seu empreender, no seu servir, nesse trabalho lindo que vocês fazem lá no Conselho, que é de coração, né? Que é voluntário, trabalhoso, né? Demanda muita energia, muito pulsar, manda mensagem, conversa com as pessoas, aí a pessoa não responde, te ignora, e como isso é doloroso para quem está ali fazendo um trabalho voluntário, do outro lado a gente sabe disso, mas ainda assim eu quero que Deus continue te dando essa força, este bom ânimo, essa boa vontade, esse sorriso no rosto de receber as pessoas, trazer conhecimento para quem chega, e a casa a porta aqui da Casa Rosa está sempre aberta para você, o que precisar. Conte conosco. Muito obrigada. E é isso, né? Eu falo que nós precisamos sempre pensar em contribuir e não só ganhar, né? A vida, há uma lei de ação e reação. Então, se eu quero crescer, eu preciso doar também. Com certeza. Né? E assim, isso que você colocou, né? Conexão é a grande diferença. Se eu faço a conexão com as pessoas certas, se eu estou no ambiente certo, eu tenho a possibilidade de mudar a minha mentalidade, enxergar de formas diferentes, né? Então, por isso que é muito importante você estar em novos espaços, com novas pessoas, conhecer novas pessoas, novos espaços físicos também é importante. Às vezes eu chego num espaço, ali eu tenho uma ideia de uma decoração que eu posso fazer, exatamente, de como eu posso melhorar até o meu ambiente, a minha recepção. Basta que eu tenha esse olhar, né? De aprender, de ir ali também para aprender e não só para visitar, exato, né? Perfeito. Então isso é muito bom e por isso eu acho muito valioso, né? Essa oportunidade de estar na associação comercial, estar ali dentro do conselho, que é isso, é um lugar onde eu vou aprender, onde eu vou ver novas pessoas, vou conhecer novas pessoas, vou ver um novo espaço, novas formas de pensar, de agir, de ser, e com isso eu cresço. E eu tenho que levar sempre esse aprendizado, porque eu posso implementar não só no meu trabalho, não só na minha empresa, mas também na minha vida. Com certeza, estar abertos a novas oportunidades, é sobre isso. Mas muito obrigada, seja muito bem-vinda, volte quando quiser, venha nos visitar nos nossos movimentos também, está? A casa está de portas abertas, como eu disse. E eu queria agradecer você que nos acompanha, agradecer a Nicole por estar aqui com a gente hoje, o Hugo Farias por sempre estar nos dando suporte e valorizando e ajudando a gente aqui no empreender, porque a mulherada quer empreender, aí tem menino, aí tem horário, é aquela confusão e tem que ter paciência mesmo, porque o empreender para a mulher é diferente do empreender para o homem. Sim. A gestão de tempo, que eu sempre falo, né, é diferente muito da mulher para o homem. Agradecer você que nos acompanha, agradecer todas as mulheres aí do Conselho da Mulher Empresária, do Conexão Delas e de tantos outros grupos lindos que existem aqui na nossa cidade. E lembra, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aqui para alguma amiga que precisa conhecer a história da Andréa e valoriza, gente, valoriza os empreendedores da nossa cidade. Gratidão e até qualquer momento. Um abraço. Arrasamos! Você viu como é?